Vamos lá, hoje sexta-feira chegou, né? O Senhor até aqui nos ajudou. Amém. Vamos abrir aí a nossa Bíblia no livro de Ruth, capítulo 3. Ruth 3, 18. Amém. Disse então Noemi: agora espere, minha filha, até saber o que acontecerá. Sem dúvida, aquele homem não descansará enquanto não resolver essa questão hoje mesmo. Amém. Amém. Quando eu estava vindo, né, aqui para o trabalho, e nessa manhã, né, assim, diferente, eu sempre venho escutando a música, mas devido ao horário político, né, assim, aí não deu para escutar a música. E daí eu vindo para o trabalho e eu ultrapassei um carro e daí eu fiquei, né, assim, atrás de um ônibus de viagem e estava assim, Isaías 41:10. E é muito conhecido, né, assim, esse texto. E eu até já ministrei, né, assim, quando estava lá operada e o Senhor estava falando comigo e eu estava ministrando aqui para vocês. E eu fiquei meditando e o Senhor falando no meu coração, não temas, né? Eu te ajudo, eu te fortaleço. E eu me sentei para fazer minha devocional e daí me lembrei desse texto dessa passagem de Noemi e de Ruth. Essa história que inspira, né, as nossas vidas a confiar no Senhor. Essa história que inspira as nossas vidas a perceber, saber, ter a certeza que o Senhor é um Deus que muda a história, é um Deus que renova, é um Deus que faz novo todas as coisas. Essa história vai falar, e você que está aí, que já é evangélico, conhece bem, né, esse texto, conhece bem essa história, né, de Ruth, Noemi e Orfa, que eram as duas noras de Noemi. Houve uma fome muito grande e eles desceram, né, saíram daquela cidade onde eles estavam, e nesse percurso, né, Noemi perdeu seus filhos, perdeu seu esposo. Ela veio-se diante de Orfa e de Ruth, né? Ela vê as duas noras. E daí ela não tem, na visão dela, nada mais a oferecer, né? Assim, porque os seus filhos eram falecidos e ela não tinha outros filhos, né? Até ela fala, né, assim, se porventura eu viesse a casar e ter filho, vocês esperariam, porque o menino ainda tinha que crescer e tudo mais. Ela olhava uma visão sem expectativa de um futuro, de uma mudança. E quando ela olha para suas noras, se você observar o texto, né, assim, a gente vai entrar ainda nesse texto que a gente falou, mas você precisa conhecer essa história para que você possa entender por que Ruth, porque Noemi, né, falou, declarou sobre a vida de Ruth, né, assim, essa palavra. O livro de Ruth vai mostrar que ela sem expectativa alguma. E ela despede Orfa e Ruth. Diz, olha, eu não tenho mais o que dar a vocês, eu não tenho mais, não serve mais nada, não tenho nada, né, para que sirva, né, para vocês. E vocês ainda são jovens, vocês podem refazer as suas vidas, voltem, né, para a casa dos seus pais. E a Bíblia diz que Orfa, ela vai. Mas Noemi, Ruth, ela diz, né, não vou te deixar não. E ela fica com Noemi, né, no momento em que ela tinha tudo, e agora que ela não tinha nada,
e estava olhando e ela não tinha, ela tinha perdido tudo. E ela se despede e Ruth diz assim, eu não vou te deixar. E ela fica com Ruth, com Noemi. Porém, Noemi, né, assim, fica insistindo com ela para que ela vá, porque Noemi olhava as circunstâncias, mesmo sabendo do Deus que ela servia, o Deus que cuidava do povo de Israel, o Deus que o povo de Israel, o Senhor tinha uma aliança, né, tinha uma promessa, esse Deus. Mas diante do nada, porque a visão, né, de Noemi talvez estava simplesmente no marido, nos filhos, né, assim, e na visão dela não ultrapassava de uma outra forma, ou seja, ela não poderia ser feliz, ela não poderia ser sustentada, ela não poderia ser cuidada se não fosse pelo seu esposo, se não fosse pelos seus filhos. Ela se encontra numa situação de desespero que ela não vê mais esperança para nada. Mas Ruth, né, em meio àquele quadro, né, do nada, Ruth teme, né, de teimosia, né, não de temor, em insistir em ficar com Noemi. E é tão lindo que Ofra, né, ela vai embora e é o único momento em que é citado, né, o nome dela, a história, né, é de desistência, né, porque fala, né, que ela tinha duas noras, Ruth e Ofra, né, assim, ela até chora, né, assim, mas vai embora, mas Ruth, né, que persevera, que está ali, que é leal, que é fiel, estava ali com Noemi, e a Bíblia mostra que Deus é um Deus, né, assim, que Ele não desiste de nós. Ele é um Deus que nos ensina, Ele é um Deus que do nada faz tudo, que muda a situação, muda o quadro, né, das nossas vidas, e foi assim na vida de Ruth e de Noemi. Então, se você observar, Ruth, com sua família, ela podia voltar, assim como Ofra. Eu foi-se embora para a casa dos seus pais, né, tentar talvez um novo casamento. Se você observar, você vai ver que nem cita mais a história de Ofra, ou seja, e Ofra voltou para a casa dos seus pais, e lá ela casou, teve uma outra oportunidade. Mas de Ruth, que não tinha nada, e ficou junto com Noemi, que também não tinha nada, né, assim, se fez uma história. A Bíblia mostra que Ruth fica com ela e Ruth vai servir Noemi, vai trabalhar para Noemi, né, assim, pegar espigas para sustento dela e de Noemi. E a Bíblia mostra que, certa ocasião, enquanto ela estava, existia um resgatador, né, que chamava-se Boaz. E Boaz, né, se encanta ver, né, assim, a dedicação, o zelo daquela mulher Ruth. Ele vê o seu procedimento, ele vê o seu caráter, né, assim, e ele resgata, que era assim a forma antes, né, de resgatar, porque lembra quando a gente estudou, né, se aí o irmão morre, o outro irmão toma, né, para dar continuidade ao nome, né, do que faleceu, do esposo, né, assim, se não tiver filho, sempre casando com da própria linhagem, né, assim como era de costume. E daí Boaz, né, ele era um resgatador e ele vê Ruth e ele se encanta. E aí, quando Ruth conta para Noemi, né, como foi tratada, né, porque ela não sabia quem Boaz era, né, assim, ela reconheceu
o favor de Deus é sobre a vida dela, porque ela vai e pega espiga o dia todo, traz, né, para Noemi, e ela conta, e Noemi, né, assim, surge uma esperança para Noemi, e ela chega e ela fala para Ruth, né, assim, ela dá uma instrução como Ruth deveria se comportar, como Ruth deveria fazer. E Ruth faz exatamente como ela diz, deita ali, né, com Boaz, né, sem escândalo, sem, sabe, sem muita coisa, muita na simplicidade, mas ela segue a instrução da sua nora, da sua sogra. E ela deita, e quando ela retorna, né, daquela noite, ela retorna, ela chega, ela escuta um conselho de Noemi, daquela que tinha dado uma instrução, daquela que outrora tinha sido sua sogra, né, assim, e continuou no coração de Ruth, né, assim, ela como sogra, e passou a ser não mais como sogra, mas alguém muito importante, alguém que o Senhor utilizou também para transformar o seu futuro, trazer, né, uma expectativa, trazer algo novo para a sua vida. A Bíblia diz que Boaz resgata ele, e quando ela faz, o texto vai dizer: sossega, se acalma, se aquieta, minha filha, né? Fique tranquila, porque nós podemos aprender com esse texto, sabe? Que nós estamos fazendo algo para o Senhor, nós estamos obedecendo ao Senhor. Mas sabe que depois de fazer, o Senhor está dizendo para mim e para você: sossegue, fique tranquilo. Você não já fez a sua parte? Porque o que é para Deus fazer, não adianta você fazer, porque Deus não precisa da sua ajuda. Deus é o teu ajudador. Deus vai te ajudar, porque tudo gira em torno de Deus. Menos o pecado, claro. Estou falando tudo e gira em torno de Deus. Até quando você vai fazer alguma coisa, você precisa entender que Deus está te ajudando, porque se Ele não tiver a mão estendida, se Ele não estiver ajudando, não prospera, não avança, não se realiza. Então tudo é Deus. Tudo é Deus. Ele é o nosso ajudador. Glória a Deus. E aí ela faz, né, tudo aquilo que Noemi havia instruído. E agora chega o momento de ela dizer assim: descanse, fique tranquila. E eu quero nessa manhã dizer para você, né, que está aí nos ouvindo, que você colocou diante de Deus a tua causa. Você falou para o Senhor o que tem te incomodado, o que tem, né, trazido, às vezes, inquietação. Nessa semana nós ministramos as ministrações, né? E será que você aprendeu o que você colocou diante de Deus e agora, né, nessa sexta-feira, o Senhor está dizendo: descansa. E quando eu estava meditando nesse texto, né, nessa devocional, e logo eu me lembrei do livro de Isaías 64, quando o Senhor diz, né, que Ele trabalha para aqueles que esperam. Esse é o momento de que você passou a semana toda colocando, né, diante do Senhor, apresentando ao Senhor. Mas chega agora o momento de você descansar, de você confiar que Ele pode fazer aquilo que você não pode fazer. Porque aquilo que é para você fazer, Deus não vai fazer no seu lugar, não. Porque Deus não tem nada com preguiçoso, Deus não tem nada com o descansado, né, que se encosta no outro. Não, Deus não tem. Às vezes, aquele que se encosta na oração, se encosta em algo, né, assim, de outra pessoa, você vê os outros prosperar, você vê os outros avançar, e você continua no mesmo, porque simplesmente você é um escorão. Mas aquele que o Senhor diz assim, quando o Senhor fala assim, né, como foi Noemi, dizendo para Ruth, e o Senhor dizendo para você, nessa manhã: descanse.
Porque assim como Noemi falou para Ruth, descanse, filha, porque aquele homem não sossegará enquanto não resolver esta causa. Amém. O Senhor nessa manhã está dizendo, assim como você, talvez eu não sei se você está numa posição como Noemi, ou você está numa posição como Ruth. Eu não sei em que posição você está, mas eu sei de uma coisa que nessa manhã, né, o Senhor ministra ao meu coração essa palavra, descanse. Descanse. Amém. Porque o Senhor, o teu resgatador, o teu Senhor, o Deus absoluto, Ele Amém. Diz para você que Ele trabalha para aqueles que nele esperam, para aqueles que têm confiado nele, para aquele que tem depositado nele a sua confiança. E é tão interessante que a Bíblia não fala de um diálogo depois, né? Porque termina o texto com Noemi dando essa palavra para Ruth, dizendo, sossegue, deixe de agitação, deixe de inquietação, deixe de questionamento, deixe tudo isso, Ruth, deixe para lá. Porque aquele homem, ele não sossegará enquanto ele não concluir, enquanto ele não terminar. O Senhor está dizendo para mim e para você, descanse. Porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o meu e o teu resgatador, Ele está trabalhando, Ele está agindo, Ele está fazendo. E pode ter certeza que Ele só para quando concluir a obra que Ele começou. Por isso que você já ouviu eu ministrar, e eu cito muito, muito, muito esse texto, porque foi algo quando Deus tratou na minha vida e hoje eu tomo posse, né? Assim, não o dia de hoje, eu estou dizendo, né, o hoje, né, no sentido de viver essa palavra, que o Senhor, Ele é fiel, porque assim como Abraão pode dizer, fiel é quem me prometeu. Como o Senhor diz em sua palavra, que Ele é poderoso para cumprir, para terminar aquilo que começou. E eu me lembro que quando Deus ministrou esse texto no meu coração, e eu não vou fugir do texto que nós estamos, mas quando Deus ministrou isso ao meu coração, eu me lembro que Deus me deu uma visão, né, assim, de um armazém e alguém indo comprar, né, algo, e quando chega, faltou cimento, faltou alguma coisa, e às vezes a obra tem que parar. Mas o nosso Deus, Ele só para quando Ele completa, quando Ele finaliza, quando Ele termina aquilo que Ele começou. Querido, possa você não entender, possa você não compreender, mas sabe que Deus terminou a obra. Sabe por quê? Porque quem tinha começado foi Ele. E talvez você diga assim, mas Deus precisou matar o esposo de Noemi, matar os seus filhos para começar uma outra história na vida de Noemi, na vida de Ruth. Ele é soberano. Eu não estou dizendo que exatamente vai acontecer com você, mas eu quero te dizer que aquilo que acabou na sua vida e que talvez você esteja olhando, você esteja vendo como Noemi, né, uma visão, e você não está vendo nada, você não está vendo expectativa, e às vezes você está dizendo até como a pastora, né? Vamos embora, né? Vão na bênção, né? Assim, Deus abençoe, porque às vezes a gente olha e a gente parece que a gente não vê muita expectativa, não vê, né, um futuro. Mas nessa manhã, quando o Senhor falou ao meu coração, não temas, né? Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. E aí eu fiquei sentada ali, né, assim, porque eu ainda não tinha dado o horário de eu entrar, eu chego mais cedo, e eu estava ministrando, e quando eu comecei a ler esse texto, como é difícil sossegar
como é difícil a gente descansar em meio a um trabalho, em meio a um esforço que a gente faz visando logo o resultado. É difícil você escutar, né? É difícil você, né, fazer, por exemplo, como Ruth, né? Você que seu marido deixou você preparar um jantar, né? A se arrumar lá, fazer todo aquele auê. E aí, depois você ouvir, ou de Deus ou da pastora, fica tranquila, Camila, sossega, né? Sossega, Bruninha, né? De ter lá entrado em contato, né? Com né, alguém de um outro lado, né? E às vezes a gente está inquieta. Querida, descansa, que aquele que começou a boa obra, aquele que iniciou uma história, e que muitas vezes essa história, quando é lida, quando a gente enxerga, a gente diz, não, igual a Ana, igual a Noemi, que é isso, não tem mais, acabou, não tem mais marido, não tem mais filhos, que futuro pode vir aí? Eu quero te dizer que esse Deus que faz história, que cria história, que muda a história, que abençoa a história, que multiplica a história, ele continua refazendo, fazendo uma história na sua vida. Ele continua dizendo, olha filha, talvez você não esteja entendendo, né? Porque Noemi, quando ela chega, retorna para Jerusalém e todo mundo fica olhando para ela, e agora ela volta, né, só com Ruth, né? E as pessoas vão cumprimentar ela e ela diz, não me chame de Noemi, mas de Mara, porque o Senhor, ela diz que foi o Senhor que a tornou amarga, porque não tinha mais expectativa, porque Noemi não estava entendendo como, né, Deus poderia agir em meio àquele nada, em meio à impossibilidade, porque ela já não tinha mais marido. E mesmo que viesse a ter marido, né, assim, a Bíblia não fala exatamente a idade dela, né, assim, mas a gente sabe que, independente, né, da idade, Sara, né, pode gerar filho quando Deus quer. Mas talvez Noemi, ouvindo a história de Sara, de Abraão, né, talvez ela não, em meio àquela situação que ela estava, talvez ela não estava dizendo, eu vou voltar, talvez Deus vai me dar um marido e eu vou engravidar. Sara engravidou. De velha que Sara engravidou, por que não? Não posso engravidar. Talvez, né? Mas em meio ao desespero, observe que Noemi não encontra possibilidade, Noemi não vê o futuro, Noemi, né, assim, até diz um nome para ela, amarga. Amarga, né? Ou seja, a amargura que ela tinha, não me chame mais de Noemi, mas de Mara. Porque ela não conseguia enxergar que em meio àquelas perdas que ela teve, Deus tinha uma história para a vida dela. Deus tinha um novo para acontecer. E que ia usar aquela que tinha perseverado. Talvez, querida, você, né, assim, Deus tem perseverado você em um lugar, em meio até, né, a pastora dizer, vai, e você insiste, você diz, eu sou Ruth, eu não sou Ofla, né, assim, e Deus, né, fazer uma história na tua vida espiritual, na tua vida física mesmo, no teu emocional, Deus te conduzir, porque Deus, né, assim, para renovar a vida de Noemi, usou Ruth, mas para fazer na vida de Ruth, usou Noemi. Aquela que se sentia amarga, aquela que não tinha mais nada, aquela que ela tinha perdido tudo, Deus usou. Deus usou para Ruth e Ruth para Noemi, porque a Bíblia diz que quando ela casa, né, assim, ela agora, né, assim, chama Noemi e Noemi cuida, ela fica num lugar como de vó, como continuidade da geração do filho dela. Ela tinha um lugar especial. É verdade. Mas nesta manhã, eu quero dizer para você, sossega, minha filha.
Sossega, filha do Deus Altíssimo. Sossega o teu coração. Que o Deus que fez Noemi prosperar, o Deus que fez Noemi se alegrar novamente, o Deus que fez Ruth uma nova história, esse mesmo Deus está dizendo para você: sossega, minha filha, sossega, minha filha, porque eu estou resolvendo essa causa, eu estou fazendo o que você não pode fazer, eu estou agindo, e mesmo que você não compreenda, e mesmo que você não entenda, você vai chegar no meu propósito, você vai chegar aonde eu quero, você vai chegar onde eu quero realizar na sua vida. Não importa se Noemi perdeu, né, o seu esposo, os seus filhos. E não importa o que você perdeu. Eu não sei, querida, eu não sei. Talvez eu sei até alguns, né, assim, porque alguém já falou, né, assim, por exemplo, eu sei de Bruninha, de Camila, Jana, né, que tem falado, né, assim, algumas coisas, mas eu quero te dizer, querido, que eu não estou te dizendo uma palavra simplesmente de positivo, né, para alegrar o teu coração. Eu estou ministrando a palavra de Deus, porque essa traz alegria, traz certeza ao teu coração. E pelo poder da palavra de Deus, nesta manhã, eu declaro: sossega, minha filha. Sossega, porque Deus só vai parar quando Ele terminar, quando Ele completar aquilo que Ele começou na sua vida. Não importa se você está diante do nada, né? Não tem filhos, não tem marido, não tem casa, sabe? Eu não sei tudo o que você perdeu, mas eu sei que um Deus, que assim como Noemi, assim como Ruth, querida, Deus construiu, Deus fez, Deus realizou, querido, na vida dele, Ele vai realizar na sua vida também. Mesmo que você, nessa manhã, né, vai entrar final de semana, você está olhando e você está dizendo: perdi marido, perdi filho, perdi casa, perdi emprego, perdi. Você começar a falar tudo que você perdeu. Porque muitas vezes, em meio a essa dor, a gente não consegue enxergar realmente uma expectativa maior, mais à frente. E talvez você possa até estar dizendo, né, como Orfa, né, ou dizendo, né, como Noemi, né, que disse assim: vão, minhas filhas, vão, né? Talvez vocês tenham um outro futuro, talvez Deus vai agir na vida de vocês de uma outra forma, vai embora, né, assim. E talvez você vai dizer como Ruth: eu não vou deixar não, pastora, não vou deixar, porque eu sei que sobre a sua vida, eu sei que sobre a vida de Noemi, sobre a sua vida que está aí, há um poder de Deus sendo gerado nessa manhã. Sendo gerado, querido, para construir uma história. E talvez você esteja tão agoniada, né? Assim como estava Abraão. Lembra, acho que foi na segunda, né, que Abraão estava com o coração tão apertado, porque tratava-se de um filho e ele tinha que despedir, ele tinha que mandar ir embora. Mas aquele mesmo Deus que disse a Abraão: por que você está assim? Não tema não. Não fique com o coração assim, não, atribulado. Fique não, Abraão. Descanse. O mesmo Deus que quando Agar bota o menino ali e fica distante para que ela não visse a morte do menino, o Senhor disse: o que te aflige? O que te aflige? É esse Deus, querido, que nessa manhã diz para você, em alto e bom som: descansa, minha filha. Sossega, minha filha. Porque sobre a tua vida tem uma promessa, e uma promessa que talvez você não consiga enxergar, porque você só está conseguindo enxergar a dificuldade, a impossibilidade. E aí você não consegue enxergar, mas eu declaro sobre a palavra do Senhor na sua vida, que Deus derrame sobre os teus olhos o colírio, sabe, que faz a nitidez dos teus olhos enxergar que o Deus que tem o poder do nada
fazer tudo, o Deus que pode mudar a história, o Deus que pode surpreender. Eu posso imaginar quando Noemi diz para Ruth isso, porque quando ela vê, o coração dela já está sendo moldado, já está sendo mudado. Porque aquela Noemi que disse assim, vai embora, Ruth, vai embora, Orfa, porque eu não tenho mais nada para dar para você. O coração dela estava mudando, sabe por quê? Porque Ruth agora Noemi já tinha um conselho para Ruth, diz, Ruth, age dessa forma. O Ruth faz desse jeito. Fez, Ruth, agora descansa. Agora descansa. O coração dela, querido, estava se enchendo de esperança. Tinha o trabalhar de Deus, tinha a voz de Deus de comando, dizendo, faz assim, Ruth, caminha desse jeito, age desse jeito. Fez, filha, agora sossega. Pode ficar tranquila, Ruth. Pode ficar tranquila, porque esse homem ele não vai sossegar enquanto ele não resolver. Fica tranquila, querida. Fica tranquila, porque o Senhor nessa manhã diz para você, sossega. Sossega. Descansa. Porque o Senhor está trabalhando por você, já está agindo por você. Como Deus é maravilhoso, né? Que Deus, ele vê na frente. E quando foi ontem, preocupada com uma coisa, com uma situação, né, assim, e questionando, dizendo, Senhor, assim, se tu tiver no negócio, né, que as portas vão se abrindo, que as coisas vão fluindo, e aí eu recebo, né, aquela notícia, e daquela notícia eu ligo e recebo uma outra notícia mais maravilhosa ainda, né, assim, e aí eu conversando ontem com meu esposo e eu falando assim, sabe que às vezes ainda eu fico temendo, será que é para fazer isso? E aí meu esposo falou, Adriana, mas se não fosse, por que está fluindo? Por que está acontecendo? Porque sabe que em meio, às vezes, a dificuldade a gente não consegue enxergar. Eu estou aqui maravilhada porque, eu não sei, deixa eu só dar um relax assim. Tá aqui o pessoal, né, chegando, entrando, né, para o trabalho por causa dos seus horários. Tá o pessoal da limpeza, né, varrendo aqui. Mas é tão interessante que, sem eu conhecer cada um, mas eu estava caminhando e ouvi uma pessoa falando para mim, disse assim, você é pastora, né? Eu falei, eu nem conhecia, né? Eu disse, e nunca me apresentei. Ela falou, porque fulano, cicrano, algumas pessoas comentam porque vê você ministrando. E por isso que eu amo o Senhor, né? Porque não é simplesmente uma parede que me faz pastora, não é um microfone que me faz pastora, mas aonde eu nem estou ouvindo, nem vejo que alguém esteja prestando atenção ou que esteja ouvindo, que tenha recebido. Uma das vezes que eu estava ministrando, alguém simplesmente passou e disse, fiel é o Senhor. Era a palavra que eu estava querendo ouvir, né? Assim, sabe, querido? É esse Deus que, quando a gente olha que não tem mais nada, que a gente diz assim, vai embora. Deus renova nossas forças, como renovou de Noemi, ao ponto de Noemi instruir agora Ruth e poder dizer, sossega, como é que alguém que está angustiada, que está questionando, vai chegar para uma outra pessoa e dizer, descansa. Ela só vai dizer quando ela tem esse descanso na vida dela. Por isso que algumas pessoas às vezes não entendem, se chateiam com a pastora, porque quando vem contar um problema, vamos orar, Deus vai fazer isso, Deus vai agir. Porque, querido, quem já experimentou do sobrenatural de Deus, do impossível de Deus, a gente consegue descansar e a gente consegue trazer uma palavra de descanso para alguém. De dizer, descansa, que Deus está providenciando um casamento, Deus está providenciando um filho, Deus está providenciando um trabalho, Deus está providenciando
uma saúde, Deus está providenciando um milagre para a tua vida. E você precisa descansar, você precisa sossegar. Porque se você ficar agitado, você vai ficar igual a Noemi, né? Vão embora, vai embora. Já pensou? Se Ruth escuta aquela voz de comando e vai embora também, o que seria de Noemi? Me diga mesmo. O que seria? O que seria também de Ruth? Porque ia ser mais uma Orfa, né? Ou seja, quem é Orfa? Foi nora de Noemi e que voltou para a casa dos seus pais. Essa é a história de Orfa. Mas a história de Ruth não, daquela que perseverou, daquela que ficou. É diferente a história dela. A história dela, ela gera Jessé que gera Davi, não é assim? Que é da raiz de Davi que nasce o nosso Salvador, não é? Ah, querido, uma história que se estende, não se limita ao sofrimento, ao nada. Essa história não se limita a isso, não. Essa história, querido, vai muito mais além do que eu e você possa imaginar. Que Deus abençoe, que nessa manhã e esse final de semana, essa semana toda, você possa entender essa palavra que Deus, você recebeu essas ministrações todos esses dias da semana, todos os dias da semana. Teve algum dia que foi mais tarde, mas todos os dias da semana. E aí o Senhor está dizendo, pegou todas essas palavras, agora sossega, filha. Sossega porque eu estou trabalhando. E eu só paro de trabalhar quando eu concluir essa obra, quando eu concluir esse negócio, quando eu terminar esse assunto, quando eu terminar essa causa, quando eu terminar de fazer, de agir o que eu comecei a fazer. Deus não disse assim, volta, Noemi, vai embora para lá. Não tem mais não, né? Eu posso imaginar Noemi quando saiu e agora Noemi quando entra. Agora, como todo mundo diz, como é isso? É aquela mesma Noemi que quando a gente chamou, ela disse, não me chame de Noemi não, me chame de Mara. Porque o Senhor me fez amargurada, me fez amargura, tristeza. Agora ela podendo dizer assim, eu sou Noemi que eu voltei para Jerusalém sem nada. E agora, né, assim, eu estou falando no sentido futuro. E agora, né, Ruth, minha nora, fez com que a minha geração desse continuidade por Boaz, né, porque era parente de Ruth, dar continuidade. E agora, Boaz teve Jessé, que Jessé teve Davi, que Davi, né, veio da raiz, né, de Davi, né, assim, o nosso Salvador. Imagine, vê que história, do nada. Olha para trás, talvez você esteja olhando para trás, não ficando para trás, olhando para trás, nossa, é nada. Mas agora, olha como é que eu estou, o que Deus está fazendo na minha vida, o que Deus está agindo, como Deus está operando na minha vida, né? Simplesmente, mesmo que você não entenda, mesmo que pareça difícil, mesmo que você não engula essa palavra, né? Porque diz, sossegar em meio a essa tempestade. Olha o Deus, que o mar estava bravio, o Senhor disse, mar, se aquiete. Se aquiete. Porque, querido, não tem como a gente enxergar o milagre de Deus se estejamos inquietos. O Salmo 46 vai dizer, né, acho que é o verso 10, o verso 10 vai dizer, aquietai-vos que sabede que eu sou Deus. Sabe, querido, enquanto nós estamos agitados, nós não vamos conseguir ver, nós não vamos conseguir enxergar. Mas quando a palavra é liberada, sossega, se acalme, a gente consegue ver. Quando Noemi sossegou o seu coração, ela pôde dizer para Ruth, sossega, filha, não já fez tua parte? Fica tranquila, porque esse homem só vai parar, só vai sossegar quando ele concluir a obra, quando ele terminar. É o que o Senhor está dizendo para você. Fique tranquilo, sossegue, porque vai ter término, né? Ou seja, Deus vai terminar, completar o que ele começou a realizar
na sua vida. Um beijo no coração, mais uma vez. Que Deus abençoe. Obrigada, Bruninha. Amém. Obrigada, Camilinha. Nessa semana toda, Camilinha aí me ajudando, dividindo a tela, né? Assim, Bruninha hoje. Obrigada, Deus abençoe, né, a vida de cada um de vocês. Que assim como eu recebi essa palavra de o Senhor falando, sossega, filha, para mim, você também possa também dizer, né, receber e saber que você precisa sossegar porque Deus está agindo. Obrigada, Ivanilza, a Jana, a Deise, algumas outras pessoas que eu não conheço, mas entrou. Muito obrigado. Um excelente final de semana, que Deus abençoe a sua vida. Um excelente dia, que a bênção do Senhor continue estendida sobre a sua vida todo esse dia, todo esse final de semana. Deus abençoe. Amém, Amém, pastora. pastora. Deus abençoe. Resposta de oração minha. Deus abençoe. Amém. Amém.